Olá, meus alunos queridos! Tudo bem? Como vocês estão? Bem alegres? Bem motivados? Bem felizes? Se vocês estão felizes aí, eu fico feliz aqui, viu? Quero ver vocês sempre muito animados, tá bom? E nessa animação, nessa alegria, vamos começar a nossa aula de religião fazendo uma oração bem caprichada? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vocês estão sabendo que nós mudamos de mês, né? O mês mudou agora. Agosto foi embora e começou agora o mês de setembro. E no mês de setembro, a igreja celebra o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. Será que vocês conhecem uma Bíblia? Será que vocês têm uma Bíblia aí na casa de vocês? Será que vocês já ouviram alguma história da Bíblia? Ah, isso eu tenho certeza que sim, porque aqui na nossa aula de religião, algumas das histórias que eu contei estão na Bíblia. São as histórias da vida de Jesus. As histórias da vida de Jesus, a gente sabe todas elas pela Bíblia. Eu vou mostrar para vocês algumas Bíblias. Querem ver? Ó, eu tenho essa Bíblia aqui, que ó, tá meio velhinha porque eu uso bastante. Eu tenho essa Bíblia, são o mesmo livro. Olha, eu tenho também aqui algumas Bíblias infantis que eu gosto de ler com os meus filhos. Porque as histórias ali, né, são um pouco difíceis, às vezes, para as crianças conseguirem entender bem. E esse tipo de Bíblia aqui, ó, conta as histórias, algumas histórias, né, para as crianças. Legal, né? Muito bem. Vamos ver mais um pouquinho sobre esse livro tão importante que é a Bíblia, que é um livro, assim, que a gente tem que cuidar com muito carinho. Todo livro a gente tem que cuidar com carinho, né? Não pode amassar o livro, não pode rasgar. Claro que quando ele já é bem velhinho vai ficando, né? Mas a gente tem que cuidar com muito carinho dos nossos livros. E da Bíblia especialmente, sabiam? É, porque a Bíblia é um livro sagrado. É um livro tão bonito e tão importante que algumas pessoas até colocam assim num lugar para enfeitar a casa, para ficar bem bonito dentro de casa. Mas não pode só enfeitar, né? A gente tem que ler e conhecer bastante as histórias de Jesus que estão lá dentro, sabia? Vamos ver um pouco mais sobre este livro tão importante que é a Bíblia? Vocês se lembram, na semana passada, que Santo Agostinho estava pensativo no meio de um bosque e de repente escutou uma voz falando: pegue o livro e leia, pegue o livro e leia. Pois é, e o livro que ele pegou, que ele achou para ler, era uma Bíblia. Ele leu a Bíblia e ficou impressionado com as coisas que leu, pois sabia que era Deus que estava mandando uma mensagem, falando com ele. E isso mudou toda a vida dele e o encheu de alegria. Pois a Bíblia é assim, não é um livro de histórias passadas, antigas, inventadas à toa. Não, é um livro pelo qual Deus ensina as pessoas, motiva as pessoas. Por isso, é o livro mais especial do mundo, mais especial de todos. A Bíblia é um livro todo sobre Deus e sobre o quanto Deus nos ama. E as histórias que tem lá fazem parte da vida de todos nós. Algumas pessoas às vezes acham que é só uma lista grande de coisas que a gente pode ou não pode fazer, com nomes complicados, histórias complicadas, mas não é isso.
É um livro com histórias de personagens incríveis. Na verdade, a Bíblia é um livro com muitas histórias, poemas, cartas e até músicas. Muitos e muitos livros que contam uma única história. A história do amor de Deus por nós, por todo mundo, pela humanidade inteira. Tudo que está na Bíblia nos ensina sobre a verdade. E o mais legal é que todas as histórias vieram de Deus. A primeira parte da Bíblia é o Antigo Testamento. São histórias muito, muito antigas, antes de Jesus, quando Deus tinha aqui algumas pessoas que para Ele eram muito especiais e escolhidas, e que Ele prometia, através delas, abençoar o mundo inteiro. Para que eles cumprissem bem a sua missão, Deus deu a eles as leis. São como os combinados das escolhas que são boas ou não, um combinado feito por Deus, para que eles pudessem sempre escolher o bem, o que é melhor para eles. Deus queria que eles fossem diferentes de todas as nações, que eles fossem legais com as pessoas que eram diferentes deles, se perdoassem e seguissem sempre a Deus. O problema é que eles tinham muita dificuldade de escolher sempre o bem. É sempre difícil, né? Eles tentavam o máximo que podiam, mas acabavam errando de novo. Então ficavam tristes e pediam perdão a Deus. E Deus sempre perdoava e prometia que ia enviar alguém muito especial, um rei, um salvador, que seguiria todas as leis e mostraria para todo mundo como de verdade é Deus. Por isso, a gente sabe que as pessoas já esperavam por Jesus, mas essa espera demorou muitos e muitos e muitos anos. Enquanto Jesus não vinha, muitas coisas incríveis aconteceram no mundo e Deus se fazia presente, fazia milagres, ajudava as pessoas, salvava as pessoas dos perigos e as pessoas tinham muita fé e com essa fé tinham histórias de vida muito lindas. Vendo todas essas coisas incríveis acontecerem, as pessoas se sentiam muito motivadas a contar umas para as outras, a contar para os filhos, para os netos e registrar isso, para se lembrarem sempre e para que outras pessoas também soubessem o que Deus tinha feito, como Deus era poderoso, como Deus era bom. Depois vem a parte da Bíblia que é o Novo Testamento, que são histórias contadas pelos próprios amigos de Jesus, aqueles que viveram com Jesus. Algumas delas nós já vimos aqui na nossa aula de religião. É a parte que fala que Jesus era o Filho de Deus e ele viveu uma vida perfeita, cumprindo tudo aquilo que Deus pedia. Ele ensinava as pessoas sobre Deus e ensinava as pessoas como ser como ele, ajudando, amando os outros, cuidando de quem precisa. Então, Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar. Depois de morrer, ele voltou a viver, ele ressuscitou, que é a parte mais legal da Bíblia. Tão legal, tão maravilhosa, que todo mundo começou a querer registrar. E quanto mais pessoas conheciam a Cristo, mais histórias se tinham para contar. As pessoas que seguiam a Cristo, que acreditavam em Jesus, queriam colocar todas essas histórias que tinham sido escutadas e registradas ao longo de muitos anos, juntas num só livro. Todas as histórias desde antes de Jesus, a história do povo de Deus desde o começo do mundo, e também as histórias de Jesus, da vida dele com seus amigos e o início da igreja. Demorou um tempo até as pessoas concordarem sobre quais histórias eram mais importantes, em que ordens elas deveriam entrar, mas Deus foi ajudando, iluminando essas pessoas e assim esse livro sagrado foi construído. E até hoje esse é o livro mais lido no mundo inteiro. Porque o que era verdade antigamente continua sendo verdade hoje em dia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, Deus continua falando e amando as pessoas através do que está escrito naquele livro. E as pessoas podem conhecer bem como era Jesus, como é Deus. Muito bem, pessoal! E a atividade de hoje, nós temos 2 atividades de hoje. E nas 2 a gente vai precisar de bastante ajuda da mamãe. Será que hoje a gente consegue uma ajuda bem legal da mamãe para fazer as nossas atividades? Muito bem. Então, é o seguinte. A primeira atividade é o seguinte. Eu quero que quem tiver a Bíblia em casa, possa ler uma partezinha da Bíblia e depois contar essa história, para
a criança, né? Então, ó, a mamãe dá uma lidinha na Bíblia, ou se tiver já uma Bíblia de criança, pode ler uma história da Bíblia de criança, para comemorar que esse é o mês da Bíblia. Se não tiver uma Bíblia de criança, pode contar uma história, né? A mamãe lê lá na Bíblia uma historinha e pensa como pode tentar contar e explicar a historinha para o seu filho. E aí, que tal? Pode ser um momento bem legal. Ai, mas eu não tenho nenhuma Bíblia aqui. Bom, se tiver na casa da vovó, dá uma ligada, faz uma chamada de vídeo para a vovó e pede para a vovó mostrar ou contar alguma história. Para quem não tem a Bíblia, não tem problema, tem outra atividade. Outra atividade para quem não tem Bíblia e para quem tem Bíblia. Para os dois, hein? Ó, nós vamos fazer uma Bíblia bem bonita e caprichada. Vamos fazer aqui, ó. Você pega na sua casa. Vamos pegar 3 folhinhas. Vou precisar da ajuda da mamãe, hein? Então, uma parte aqui a gente vai precisar da ajuda da mamãe. Peguei aqui, ó, 3 folhas. 3 folhas. Juntei as 3 folhas bem juntinho. Essa aqui tá já um pouquinho dobrada. A gente vai, ó, dobrar ao meio, de ponta a ponta, pontinha com pontinha, bem direitinho. Grampeador e quiser grampear a Bíblia para ficar melhor, só a mamãe pode fazer isso. Só a mamãe pode usar esse aqui, ó. Eu vou ensinar uma técnica aqui para a mamãe que quiser. Quem não tiver, não tem problema, porque assim já é suficiente, ele fica direitinho, tá vendo? Ou pode arrumar uma outra forma aí de juntar bem direitinho, mas olha, assim já dobradinho já fica bem bacana. Aí, ó, abre assim, coloca uma borracha embaixo do papel e bem no lugar onde dobra, né? Você põe uma borracha, aí a mamãe vai com esse aqui, com muito cuidado, só pode ser a mamãe para não machucar o dedinho e vai grampear aqui, ó. A borracha ficou presa ali, ó. Aí, olha, é só tirar a borracha. Agora eu tô falando para as mães, né? Só tirar a borracha e abaixar os lados do grampeador. Muito bem. E faz a mesma coisa mais para baixo. Vamos grampear, né? Em outra parte, a gente vai grampear. A borracha ficou presa, a gente tira, ó. Tira aqui. E depois é só abaixar essas duas partes. E aí, aqui, olha, você vai fazer primeiro a capa, igual eu fiz aqui, ó, bem bonito. Bíblia! Pode pedir ajuda da mamãe para escrever. Eu desenhei os corações e tal. Essa aqui é a Bíblia, minha Bíblia, né? E aí, aqui dentro, vocês vão desenhar nas páginas as histórias que vocês mais gostaram da vida de Jesus, que vocês já viram. Vamos lembrar as histórias que vocês já viram aqui na aula de religião e podem desenhar, podem escrever alguma coisa, tá vendo? Pode desenhar uma só história em várias páginas ou podem desenhar várias outras histórias. E depois vocês podem contar essas histórias para outras pessoas. Quem fizer a atividade da leitura da Bíblia pode também desenhar aqui a atividade como mãe. Você pode fazer isso ao longo de alguns dias. Vocês vão lembrando ao longo desse mês da Bíblia. A gente vai desenhando nessa Bíblia e cuidando, criando essa Bíblia, tá bom? Isso é uma representação para vocês lembrarem, né? Que a Bíblia é esse livro sagrado que tem as histórias de Jesus. Um livro bem legal, ó, bem delicado. As páginas da Bíblia, elas são sempre bem fininhas, assim, né? E tem muitas coisas boas para a gente ler aqui e para a gente descobrir ao longo de toda a nossa vida. A gente lê esse livro aqui e ouve Deus falando com a gente, assim como Santo Agostinho escutou, né? A partir daquele momento que ele ouviu Deus, ele percebeu que ele precisava tomar uma atitude diferente na vida dele. Que legal, hein? Muito bom. Gostaram da aula de hoje?
oração final hoje vai ser diferente. Nós vamos aprender uma oração nova. Eu vou começar a fazer a oração agradecendo, né? E pedindo por todos nós. E no final a gente vai aprender uma oraçãozinha bem curtinha nova. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Jesus, por esse dia de hoje, por essa aula de religião, por tudo que nós aprendemos hoje sobre este livro tão importante que é a Bíblia. Obrigada, Senhor, por ter inspirado este livro tão importante para a nossa vida, para que a gente esteja sempre juntinho de você. Agora, vocês vão vão repetir comigo, tá bom? Eu falo e vocês repetem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. De novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima!